Olá, Vinícius. Me chamo Marcos e vou te contar um relato que até hoje me arrepia a espinha. Aconteceu há uns 5 anos, quando me mudei para aquela casa antiga. Eu nunca fui de acreditar muito em fantasmas ou coisas do tipo. Sempre fui mais da ciência, sabe? Mas depois do que eu vivi, a minha visão do mundo mudou completamente. Tudo começou com um som, um raspar constante. Vinha do sótão. Mas a princípio, eu achei que era um galho de árvore batendo no telhado. A casa era velha, daquelas que herdamos de parentes distantes, sabe? Precisava de uns reparos, mas o aluguel era barato e a localização boa, então me joguei de cabeça. Era uma casa de 2 andares, com um sótão espaçoso, desses com escada retrátil no teto do corredor do 2º andar. No começo, o barulho era discreto, quase imperceptível, e só à noite. Eu estava tão focado em arrumar as coisas, desencaixotar móveis, pintar paredes, que nem dei muita atenção. Só que o tempo foi passando e o som foi ficando mais alto, mais insistente. Não era mais só à noite. Às vezes eu estava trabalhando no computador durante o dia e o raspar começava. Parecia unhas arranhando madeira. Era um som seco, arrastado, que me dava calafrios sem motivo aparente. Comecei a ficar incomodado, claro. Primeiro pensei em ratos. Sótão velho, casa antiga, rato era o mais provável, né? Comprei umas ratoeiras, espalhei veneno, mas nada. O barulho continuava, firme e forte. Foi aí que a curiosidade, misturada com um pouco de medo, começou a me corroer por dentro. Eu precisava descobrir o que era aquilo. Peguei uma lanterna, subi uma cadeira e abri a portinhola do sótão. Uma corrente de ar frio invadiu o corredor do 2º andar e um cheiro de poeira velha, mofo, sabe? Olhei para cima e não vi nada além de escuridão. O dia lá fora estava ensolarado, mas o sótão parecia engolir toda a luz. Peguei a escada retrátil e puxei. Ela desceu com um rangido alto, como se não fosse usada há anos. Respirei fundo e subi. O ar no sótão era pesado, denso. A lanterna mal cortava a escuridão. Teias de aranha por todos os lados, móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Parecia um cenário de filme de terror. E o frio, mesmo com o sol lá fora, era um frio cortante, que entrava nos ossos. Comecei a caminhar devagar, iluminando cada canto. Caixas empoeiradas, quinquilharias sem valor, nada demais. E o barulho sumiu. Assim que eu entrei no sótão, o raspar parou. Fiquei ali, parado, em silêncio, escutando o próprio coração bater forte no peito. Nada. Só o silêncio abafado do sótão. Comecei a pensar que talvez eu tivesse imaginado tudo, que o barulho fosse mesmo um galho e que agora, com o vento mais calmo, ele tinha parado. Dei de ombros, meio aliviado, meio frustrado por não ter descoberto nada. Comecei a descer a escada, já pensando em tomar um café para espantar aquele frio estranho. Foi quando ouvi de novo o raspar, só que dessa vez muito mais perto. Vinha de dentro do sótão, atrás de mim. Me virei no susto, a lanterna tremendo na mão. O som parecia vir de um canto escuro, no fundo do sótão, onde a luz da lanterna mal alcançava. Um canto cheio de sombras e um espelho grande, antigo, encostado na parede. Não tinha reparado nele antes. Estava meio escondido atrás de um armário velho. O raspar continuava, agora mais forte, mais frenético. Comecei a caminhar em direção ao espelho, hesitante, o coração batendo na garganta. A cada passo, o som ficava mais alto, mais claro. Era como se estivesse vindo de dentro do espelho. Cheguei perto, iluminei com a lanterna. Era um espelho grande, moldura de madeira escura, meio rachada em alguns pontos. O reflexo era turvo, empoeirado. Passei a mão para limpar a poeira e congelei. No reflexo do espelho, atrás de mim, parado na entrada do sótão, havia uma figura. Uma sombra escura, disforme, que não estava ali de verdade. Eu me virei imediatamente, olhando para a porta do sótão, esperando ver alguém. Nada. Só a porta, a escada, o corredor vazio. Voltei a olhar para o espelho. A sombra ainda estava lá, no reflexo, parada atrás de mim, me observando. Só que agora ela estava mais perto, muito mais perto. Quase colada em mim no reflexo, mas sem ninguém atrás de mim na realidade.
O raspar se transformou em um arranhar violento, como se garras estivessem atacando a superfície do espelho por dentro. A sombra no reflexo começou a se mexer, lentamente a princípio, depois mais rápido. Ela se contorcia, se deformava, parecia querer sair do espelho. Senti um pavor paralisante, um medo que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o próprio medo tivesse se materializado na minha frente. Eu não conseguia me mover, não conseguia gritar, só conseguia olhar hipnotizado para aquela aberração no espelho. A sombra começou a se esticar, a sair do reflexo. Primeiro, uma mão escura, alongada, com dedos finos e ossudos, surgiu da superfície do espelho. Depois outra mão, e então um rosto. Um rosto pálido, sem traços definidos, com olhos negros e profundos que me encaravam fixamente. A criatura estava saindo do espelho, vindo para o meu mundo. O frio no sótão se intensificou, ficou insuportável, como se toda a vida estivesse sendo sugada do ambiente. O cheiro de mofo ficou mais forte, nauseabundo, cheirava a morte. Foi nesse momento, no auge do terror, que meu instinto de sobrevivência gritou mais alto. Eu não pensei, só reagi. Dei um grito gutural e corri. Corri para longe do espelho, para longe da criatura, para longe do sótão. Desci a escada correndo, tropeçando, quase caindo. Cheguei no corredor do segundo andar e saí correndo para as escadas que levavam ao primeiro andar. Desci as escadas de 2 em 2 degraus, tropeçando de novo, e saí correndo da casa. Eu corri sem parar, sem olhar para trás, até chegar na rua principal, onde havia movimento de pessoas, carros. Só então parei, ofegante, com o coração disparado, olhando para a casa à distância. Ela parecia igual a qualquer outra casa, normal, pacata. Mas eu sabia, lá dentro, escondido no sótão, o terror ainda existia, aprisionado no espelho. Eu nunca mais voltei naquela casa. Deixei tudo para trás, móveis, roupas, tudo. Avisei o dono, inventei uma desculpa qualquer, disse que tinha surgido um problema de saúde na família e que precisava me mudar urgente. Ele não questionou muito, só ficou feliz de se livrar de mim e daquela casa velha. Depois de um tempo, tentei racionalizar o que aconteceu. Procurei explicações lógicas, psicológicas, qualquer coisa que me fizesse acreditar que eu tinha imaginado tudo, que tinha sido um pesadelo, um surto de estresse. Mas não consegui. A sensação do frio, o cheiro de mofo, a imagem da criatura no espelho, tudo estava muito nítido, muito real na minha memória. Um dia, conversando com um amigo mais velho, comentei sobre a casa, sobre o sótão, sobre o espelho. Ele me olhou com um olhar estranho e disse que conhecia aquela casa. Me contou que, há muitos anos, uma família tinha morado lá e que a filha mais nova, uma menina, tinha morrido de forma trágica no sótão. Ninguém nunca soube ao certo o que aconteceu, mas a casa ficou com uma fama estranha de ser mal assombrada. E o espelho, meu amigo me disse que o espelho era muito antigo, que tinha vindo de outra casa, que havia boatos de que ele era amaldiçoado, que prendia espíritos. Eu não sei se acredito em maldições ou espíritos presos em espelhos, mas sei o que eu vi, o que eu senti naquele sótão, e sei que nunca mais vou me aproximar de um espelho antigo da mesma forma. Às vezes à noite, quando o silêncio toma conta da casa, eu ainda ouço um raspar distante, quase imperceptível, e um frio que me faz lembrar daquele sótão, daquela sombra no espelho, daquele dia em que o terror me encarou de volta e me fez fugir correndo, deixando tudo para trás. Porque às vezes, Vinícius, a coisa mais sensata a se fazer é simplesmente correr. Vamos para na próxima história. Olá, Vinícius, me chamo Pedro e vou contar o relato de uma noite que até hoje me arrepia a espinha. Não sou de me impressionar fácil, já vi de tudo um pouco nessa vida, mas o que aconteceu naquela cabana? Ah, aquilo foi diferente. Começou com uma viagem de amigos, né? Sabe como é? Fim de semana prolongado, galera animada, querendo fugir da rotina da cidade grande. Alugamos uma cabana no meio do nada, dessas que você vê em filme, cercada por uma floresta densa e escura. No anúncio dizia que era rústica e aconchegante. Mas chegando lá, a palavra que me veio à mente foi isolada. Completamente isolada.
E olha que a gente gosta de sossego, mas aquilo ali era outro nível. Não tinha vizinho, não tinha luz na rua, só o breu da floresta engolindo qualquer vestígio de civilização. No começo foi legal. Churrasco, cerveja, risadas, contando histórias perto da lareira. A noite caiu rápido e com ela, um silêncio que pesava nos ouvidos. Um silêncio diferente do da cidade, sabe? Não era a ausência de barulho, era um silêncio ativo, como se a floresta estivesse prendendo a respiração, observando a gente. Lembro que meu amigo Ricardo, o mais cético da turma, até comentou que estava sentindo um clima estranho, meio pesado. A gente riu, claro, zoando ele de medroso. Mas a verdade é que, no fundo, todos nós estávamos sentindo alguma coisa, uma sensação incômoda, como se não estivéssemos sozinhos ali. Fomos dormir tarde, já com a lenha da lareira quase apagada e o frio começando a invadir a cabana. Eu estava dividindo um quarto com o Ricardo e o Marcos. Os outros ficaram em outro quarto e no sofá da sala. Apagamos as luzes e o breu tomou conta de tudo. Só se ouvia o crepitar fraco da lareira morrendo e o vento uivando lá fora, entre as árvores. Um vento gelado, cortante, que parecia sussurrar coisas incompreensíveis. Foi aí que começou. No início eram só uns ruídos leves, como se galhos estivessem quebrando longe, na floresta. A gente ignorou, pensando que era o vento. Mas os ruídos foram ficando mais frequentes, mais próximos. Eles começaram a vir de todos os lados da cabana, como se algo estivesse rodeando a gente. Ricardo acordou assustado, me cutucando no escuro. "Você tá ouvindo isso, Pedro?" Ele sussurrou, a voz embargada. Eu já estava acordado há um tempo, com o coração disparado no peito. Os ruídos agora eram passos. Passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse caminhando na terra batida em volta da cabana. Marcos também acordou assustado. A gente ficou em silêncio, prendendo a respiração, ouvindo os passos se aproximarem. Eles pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, circulando a cabana como se estivéssemos cercados. De repente, os passos pararam. Um silêncio absoluto se instalou de novo, ainda mais pesado, mais opressor que antes. E então, nós ouvimos um arranhar. Na parede da cabana, bem perto da janela do nosso quarto. Um arranhar lento, profundo, como se unhas longas e afiadas estivessem raspando a madeira. Ricardo pulou da cama, com a lanterna do celular na mão, tremendo. Ele apontou a luz para a janela, mas não viu nada. Só a escuridão da floresta, engolindo o feixe fraco da lanterna. Mas o arranhar continuou. Mais forte agora, mais insistente. E não era só na janela, era nas paredes, no teto, no chão. A cabana inteira parecia estar sendo arranhada por dentro e por fora. O pânico começou a tomar conta da gente. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Um medo paralisante, que te impede de pensar, de reagir. A gente ficou ali, paralisado na cama, ouvindo aquele som infernal, sem saber o que fazer. De repente, o arranhar parou de novo, e no lugar começou outro som, um som ainda mais perturbador. Um gemido, baixo, arrastado, vindo de fora da cabana. Um gemido de dor, de sofrimento, que fazia o sangue gelar nas veias. Marcos começou a chorar baixinho, enquanto Ricardo apertava minha mão com força, os olhos arregalados no escuro. O gemido foi ficando mais alto, mais intenso. E então ele mudou. Transformou-se em um sussurro rouco, gutural, que parecia vir de muito perto, colado na parede da cabana. E o sussurro dizia o nosso nome, um por um. Primeiro o meu, depois o do Ricardo, depois o do Marcos. Uma voz cavernosa, sinistra, chamando a gente no meio daquele breu infernal. Pedro, o sussurro sibilava, arrastando as letras. Ricardo, Marcos. Nessa hora, a porta do quarto se abriu de repente, com um estrondo que nos fez pular de susto. Era o Rafael, um dos nossos amigos que estava no outro quarto. Ele estava pálido, os olhos esbugalhados, apavorado. "Vocês estão ouvindo isso?" Ele perguntou, a voz tremendo. A gente só conseguiu acenar com a cabeça, sem conseguir falar. Ele entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e encostou nela, como se estivesse esperando algo arrombá-la a qualquer momento. Os sussurros continuaram, chamando nossos nomes cada vez mais perto, cada vez mais insistentes. E então, eles mudaram de novo. Transformaram-se em um riso.
Um riso macabro, estridente, que ecoava pela floresta enquanto as paredes da cabana rangiam e gemiam. O riso ficava mais alto, mais ensurdecedor. Parecia que ia explodir nossos ouvidos, nossas cabeças. A gente se abraçou no canto do quarto, tremendo de medo, sem saber o que fazer, sem ter para onde correr. E então, de repente, tudo parou. O riso, os sussurros, os arranhões, os passos, tudo. Um silêncio mortal se abateu sobre a cabana, como se o mal que nos assombrava tivesse simplesmente sumido. Mas um silêncio diferente do anterior. Um silêncio carregado, ameaçador, como se algo estivesse nos observando nas sombras, esperando o momento certo para atacar de novo. Ficamos ali, paralisados por horas, sem conseguir pregar o olho. Esperamos o amanhecer chegar, cada segundo parecendo uma eternidade. Quando os primeiros raios de sol finalmente começaram a surgir no horizonte, o alívio foi imenso. Saímos do quarto com cautela, como se estivéssemos pisando em ovos. A cabana estava estranhamente intacta. Não havia sinais de arrombamento, nem marcas nas paredes. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas nós sabíamos. Nós tínhamos ouvido. Nós tínhamos sentido. Saímos da cabana assim que o dia clareou totalmente, sem tomar café da manhã, sem arrumar as malas direito. Entramos no carro e pisamos fundo, querendo deixar aquele lugar o mais rápido possível. No retrovisor, eu vi a cabana sumindo na distância, engolida pela floresta escura e silenciosa. Nunca mais voltamos para lá. Na verdade, eu nunca mais pisei em uma cabana isolada no meio do mato. E até hoje, quando a noite cai e o vento uiva lá fora, eu me lembro daqueles sussurros, daquele riso macabro, e sinto um arrepio gelado percorrer a minha espinha. Porque eu sei que lá, no meio daquela floresta escura, alguma coisa nos observava. E essa coisa não era humana. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.